E com Christian Michael Zigaré. Ah, E aí, João? garoto. Tudo bem? Tudo bem, João? E você? Você não tá muito animado, não? Eu tô super animado, cara. Eu Eu tô li a sua animado, dissertação. Eu tô animadíssimo. eu tô animado, tô vermelho, tô nervoso. Porra, cara. Mas isso é porque Você eu tá tô jogando em falando. casa aqui, entendeu? Sim. Mó galera Olha vindo aí. aqui pra ver a gente aí. Aí os alunos, o Daniel, colega aí de aula, né, Pô, os Daniel? alunos estão querendo nota, hein, Cris? Eu, se Mas já, fosse já você, teve arrochava, nota. entendeu? Ó, a Júlia aí do escritório. É, acho que eu achei muito legal essa live porque é uma ocasião de encontrar o pessoal que já não vemos faz tempo por causa da pandemia, né? É E verdade, é verdade. então, muito bacana, muito A bacana. gente também não se vê há Grande muito João. tempo, hein? A gente não se vê bastante tempo, João, verdade. Uma hora a gente se encontra, né, João? Nem que seja virtualmente. Olha só, Exato. Tá bom. eu li, Você leu inteira, João? Não tá difícil de ler, né? nunca vi um negócio mais fácil de ler, cara. Tá O cara fácil de ler, escreve né? bem pra cacete, eu fiquei impressionado. É falando sério, isso é brincadeira, eu não tô aqui de zoeira, não. Eu gostei muito, gostei muito. Eu acho que tem que Obrigado, João. publicar. Vamos ver, vou pegar dica com um amigo meu, chama João Carlos, que já publicou livros, né, João? Mestrado, doutorado, né? A gente tenta seguir os Doutor- passos, né, João? Doutorado ainda não. Eu tenho, se alguém quiser me ajudar aqui com uma vaquinha virtual, vamos embora, vamos publicar meu livro aí. Olha só, toma cuidado com esse Lucas que acabou de entrar lá do Maranhão, que ele sempre faz treta em tudo quanto é lugar que ele entra, entendeu? Toma cuidado com Lucas, ele. boa noite, Lucas. É, de boa, hein? De boa. Olha, cheguei! Mas olha só, Já tem ontem uma nós pergunta. tivemos. Ó, o cara já tem uma pergunta. Sem brincadeira, olha só, Christian, ontem tivemos essa live sobre o século XVIII com o Daniel Eu Forran, que é assisti. historiador da arte, um camarada com quem eu troco muita ideia sobre essa temática, porque como ele é um estudioso da arte e a minha pesquisa do século XVIII no Rio de Janeiro teve uma implicação artística forte, eu sempre troquei muita informação com ele. E ontem saiu uma afirmação bastante polêmica, porque ele falou que não existe arquitetura religiosa pós-moderna. Ele falou que só existe moderna e contemporânea, que o pós-moderno não se admite dentro desse conceito. Agora, você fez uma pesquisa catalogando, inventariando, analisando o que se produziu de arquitetura sacra do ano 2000 ao ano 2015. Isso. E, obviamente, você fez um balanço disso tudo, levando em consideração, digamos, do ponto de vista ideológico, tudo que estava sendo discutido desde os anos 60 para cá. Aí eu queria saber a sua opinião. Você concorda com Daniel Forran ou não? Eu não concordo. Em que Ah, sentido? garoto. Não O sei se Forran ele está está por assistindo ou aí. não? Não Deixa eu sei. ver se ele está assistindo. Vai falando aí enquanto eu vejo aqui. Eu acho que existe uma arquitetura sacra pós-moderna Ele está assistindo, enquanto hein? ele está assistindo. Então, Tá. por que que eu não concordo? Eu acho que o que é o pós-moderno? É uma das arquiteturas, um dos estilos que surgiram depois do modernismo, na verdade. De certa forma, está dentro da contemporaneidade, não é isso? Então, assim como tem outros estilos, outras vertentes, e então eu acho que dá para identificar alguns exemplares de arquitetura pós-moderna na arquitetura sacra, sim, né? Não sei se Mário Bota seria um exemplo, talvez não, né? Mas acho que se a gente buscar, eu não me lembro assim de nada da pesquisa relacionada a isso, porque o pós-moderno aqui entre nós é 60, 70, 80, não é verdade? Então a Uhum. minha pesquisa se baseou de 2000 para frente, então não, né? Mas eu me lembro de uma outra igreja aí na Europa Oriental que tinha os traços pós-modernos. Tá. Tá bom. O Tá que que você acha? respondido. Tá Acho respondido. bem. Que os Acho que é especialistas isso. são vocês dois, então eu tenho que É, ouvir o que vocês dois têm que falar. você também, Agora, João, olha você também. só, eu conheço você de longa data como arquiteto, atuando, produzindo. Aí, de repente, você, pô,
Vou fazer uma pós-graduação. Como é que É, foi isso? acho que você sabe, né? Eu conto isso para todo mundo. Sempre tive vontade, sempre me lembro do último ano da faculdade, conversando com uma colega, a Cristiane Ock, ótima arquiteta, e a gente conversou sobre fazer uma pós, continuar estudando. Eu disse que primeiro ia trabalhar um pouquinho, né, com o projeto. Ela falou: você não vai voltar? E aí, de fato, quase não voltei, né? Então demorou bastante tempo para poder começar o mestrado, dentro de um plano de fazer o mestrado, estudar e dar aula também, né? Compartilhar essa experiência de prática de projeto que eu acho muito legal. Eu via alguns professores lá da faculdade, né? Eu fiz o Unip, aqui em São Paulo, a segunda turma da Unip, e achava muito bacana, né? O Rizzi, o Hector, Villeca, uns nomes potentes, o Juan Villar, que, olha, a Luciana aí chegou, minha aluna, Rafael Manente, a Bárbara Garcia está na Alemanha, a Bárbara, sabia? Colega de mestrado. O Rafael gosta de igreja também. Então, então eu via professores que projetavam e davam aula. Eu falei: pô, eu quero ser assim, né? Então, quem me conhece um pouquinho, você sabe disso, você só falou isso só para eu tornar público aqui, João. E demorou um tempo, mas eu mantive sempre contato com a Ruth, né? Que não sei se vai aparecer aqui, talvez apareça. A Isabela fez estágio no escritório, está fazendo mestrado lá no Mackenzie. Então, eu sempre mantive contato com a Ruth, que foi minha orientadora na graduação, e ela acabou sendo minha ótima orientadora no mestrado, né? Quem sabe no doutorado em breve, João. E É isso aí. olha, eu lembro uma vez em São Paulo, nós fomos acho que foi na Faria Lima, não me lembro. Acho que foi na Faria Lima. E aí Você você estava? começou a me ensinar a observar os prédios. Isso eu falo para todo mundo, né, João? Então, começou, bom, faz muito Muito tempo, né, legal. de visitar as obras, né, muito importante, acompanhado sempre do projeto, né, tendo lido o projeto antes. Acho que isso acrescenta muito para quem é teórico e para quem pratica projeto também, né? Você não acha? Você também é arquiteto, né, João? Então, você é arquiteto ainda, né? Não deixa de ser. Uma vez arquiteto, sempre arquiteto. O problema é que eu trabalho com restauração. É. Eu não Mas você produzo sabe, nada, eu só conservo. Eu ponho formol, eu ponho o prédio no formol. Eu fico o tempo inteiro botando o prédio no formol. você É se duro. lembra? E depois, trabalhando com coisa pública, você quase não tem liberdade. Você tem um monte de administradores em cima de você, sugando sua energia e dizendo tudo que você pode e o que você não pode fazer. Aquilo que você pode, você tem que justificar, porque o argumento técnico não basta. Você tem que provar administrativamente que aquilo é assim. E é muito duro. Em concreto, agora, uma batalha que é complicada pra caramba, que o Conselho de Arquitetura diz que está errado você fazer licitação em forma de pregão eletrônico para projeto. Projeto não é serviço comum de engenharia. Serviço comum de Sim. engenharia é fazer uma manutenção, pô. Só que, infelizmente, como geralmente quem cuida de licitação nos órgãos públicos são pessoas que apenas sabem fazer compras, eles sempre enquadram o trabalho intelectual como serviço comum. E aí vira pregão. E o que é pregão? Pregão é o contrário do leilão, né? Você dá um preço máximo e o preço vai baixando. Ou Sim. seja, a pior empresa vai ganhar para fazer o pior projeto porque é o mais barato. O correto seria fazer uma licitação que é serviço especial na engenharia, não serviço comum na engenharia. Agora, a dificuldade é você convencer o gestor que o correto é fazer uma licitação de serviço especial e não de serviço comum. Então, o que acontece? Na verdade, a tua liberdade é totalmente sufocada porque há uma série de critérios e normas administrativas. Então, claro, eu sou arquiteto, mas é aquele arquiteto amarrado, que eu mais fiscalizo do que faço, entendeu? E falando de patrimônio cultural, é uma coisa que está mais na linha da educação patrimonial, de treinar as pessoas para cuidar do seu. Porque, claro, Sim. restauração é o Importante. último elo de uma cadeia. Você, antes de restaurar, você precisa fazer a conservação curativa, conservação preventiva. E é muito complicado isso, porque você tem todo mundo contra você querendo te derrubar, né? E ninguém querendo preservar nada. Então é muito complicado.
E é isso. Então, claro, a minha presença na arquitetura é por um outro viés, não é esse viés de fazer projeto. Eu pude fazer projetos, Já fez mas bastante? realmente eu gastei muito mais tempo com conservação patrimonial do que com projeto de arquitetura, entendeu? Sim, sim. Muito bom. Agora, me fala Quem aqui uma mais? coisa. Eu dei uma lida aqui na sua dissertação e você, ao fazer esse levantamento das igrejas contemporâneas, você fez uma estatística. Você falou, por exemplo, sobre a forma da igreja, se é prismática, se ela é orgânica. Você falou, por exemplo, como é que trabalha a iluminação. Você falou, por exemplo, se ela é alta, se ela é baixa. Você fez um inventário, certo? Sim. Acho que dá Uma para falar um quantificação. pouquinho da ideia, né? Qual que é a estrutura da dissertação, né? Tá. Então, Porque eu vou muito fazer uma bem. pergunta sobre isso, que teve uma coisa que me veio à cabeça, mas fala aí. Tá. Assim, de modo geral, o pessoal que está escutando, então tinha essa vontade de fazer o mestrado para depois da aula e também aprofundar em arquitetura, em projeto, né? Que eu gosto bastante. E conversando com a Ruth, que é uma pessoa especialíssima, é, ela falou, por que você não faz de igreja? Já que você projeta igreja, também trabalha com igreja. Então eu falei, tá ótimo, bacana. Né? Então o tema estava escolhido, aí precisava fazer o recorte disso. Né? Quem se aventurar aí num mestrado, num doutorado, sabe que precisa definir um recorte de tempo, de espaço. Né? Então começaram as aulas, comecei a pesquisar e encontrei 3 fontes bacanas que me gerariam um bom volume de obras. Então, uma delas é uma revista americana que, para minha surpresa, acho que mês passado acabou, 50 anos de publicação, acabou, que é a Faith and Cansaram, Form. Eles cansaram. cansaram. E só que, Caraca. né, graças a Deus, me permitiram aí, me deram uma boa quantidade de obras para estudar, né? É um concurso, eles faziam uma premiação anual de melhor arquitetura religiosa. Então eu consegui ali, não sei, 80 obras católicas, né, que entraram para minha pesquisa, para o meu banco de dados. A Você outra, também se valeu de igrejas não católicas? não, é só a Igreja Católica, né, de 2000 a 2015 no mundo. Essa é a pesquisa. Então, tanto esta fonte como as outras fontes também tinham uma certa abertura em termos de religião. Né? Então, a Feita em Forma era qualquer obra religiosa. Os congressos de arquitetura religiosa contemporânea também falavam de obras de arquitetura religiosa, não especificamente cristã ou católica. Essa me rendeu também um bom número de obras e eu acabei conhecendo, participando do congresso também. Queria comentar aqui uma coisa muito legal. Se alguém acha que é chato fazer aí um mestrado, mas tem a parte legal que você vai em congresso, você conhece gente, você viaja, né? Então deu para conhecer, Mas deu para peraí, viajar, Christian, não, deu para agora eu vou ter que viajar. interromper. Vou ter que É. interromper. Quem que paga a viagem? Então, não sei se está aqui, né? Mas tem uma pessoa muito bacana lá do Mackenzie, né? Que me Ah, ajudou muito, né? tu tem que fazer Conseguiu aí Mackenzie. uma ajuda. Não, o Mackenzie, mas por aí o pessoal tem aí, né? Seus caminhos, né? Mas eu consegui, graças a Deus, 2 ajudas importantes para ir para o Chile no primeiro ano do mestrado e para ir para a Espanha no segundo ano do mestrado. Nada mal, hein? Nada Nada mal, mal, nada mal, nada nada mal. mal. E a terceira, daí eu participei do congresso, conheci como a Ruth diz, a panelinha, né, a turma que estuda, né, o assunto. Foi muito legal, muito importante no começo do mestrado. Eu sou agradecido até hoje a minha colega Giesse, que despretensiosamente mandou um WhatsApp para mim dizendo, olha, Cristian, tem esse congresso aqui, né, eu vi no Facebook, e isso aí abriu portas para mim. E a última fonte, além da revista americana e dos congressos, foi uma premiação que acontece a cada 4 anos, que é assim, o Nobel da Arquitetura Sacra, vamos falar assim, que é uma fundação chamada Frate Sole, que fica na Itália,
Cada 4 anos ela premia a melhor igreja construída nos últimos 10 anos. Uma dúvida que eu Igrejas fico, cristãs. sendo a dos últimos 10 anos, tem a possibilidade de algum desses templos ser laureado 2 vezes? Eu acho que não, João. Eu imagino que não. Quer dizer, Pega um outro. nós temos aí, não sei, umas 8, umas 6 edições somente. Eu estou com o livro aqui, eu ganhei, inclusive. Eles não repetem. Começou em 96, 2004, agora 2020 vai acontecer. Então, não repetiu, né? Primeiro foi o Tadauando, que ganhou pelo conjunto de obras. Depois o Álvaro Siza. Richard Meyer, que é uma das igrejas que eu estudei. John Paulson, que é um arquiteto que fez tem obras belíssimas, né? Ele fez um monastério, uma igreja dentro de um mosteiro na República Tcheca, uma obra muito bonita. O Christian Durraga, do Chile, que eu estudei, e o último premiado até agora foi o Rafael Moneu, na Espanha, né? E agora 2020 deve sair, no final do ano, o vencedor desse ano, cada 4 anos, né? O prêmio Frati Soli me rendeu aí, não sei, 300 obras para verificar se era católica, se estava no recorte de tempo que eu precisava. E o resultado disso foram 300 igrejas. Eu devo ter esbarrado por 400, 500 igrejas, entendeu? Eu vi coisa pra caramba, né? Mas eu selecionei 300 que estavam dentro daquele período de 2000 a 2015, né? Que eram católicas. E aí passei filtrar, né? Então você falava da volumetria. Eu defini junto com a Ruth alguns critérios, né? O que eu vou primeiro analisar, né? Então, volumetria, se tinha imagens ou não, né? Se tinha um crucifixo, se tinha imagem de santo, o sacrário, o tabernáculo, onde que ele estava, se ele existia ou não existia. Uma coisa importantíssima para o concílio, que derivou do Concílio Vaticano II, a relação dos fiéis com o altar, né? A igreja tradicional que todos nós conhecemos, na maioria das vezes o altar está lá no presbitério, lá na frente, e os bancos, né, os assentos são lineares em relação ao sacrário, certo? Ao altar. No Concílio Vaticano II, pensando numa maior interação dos fiéis, se passou a utilizar muito bancos que circundassem o altar. Você sabe disso, né, João? Você pode dar uma aula sobre isso também, né? A parte de liturgia, etc., né? Então, eu analisei esses pontos de 40 obras. Então, das 300, eu filtrei 39, que me pareceram boas por alguns critérios, né? Sejam formais, localização, autoria. Então, eu fiz uma filtragem, 39, essas 39 eu analisei. Cheguei a uma conclusão aqui interessante. Metade das igrejas, eu acabei de ver aqui, porque faz um ano já, né, que eu defendi, mas metade das igrejas não tinham um crucificado, não tem um crucifixo, né? E das que tinham, nem todas tinham o crucificado, né? Impressionante isso, né? Uma igreja católica, onde o fundador é Jesus Cristo, e não tem ele presidindo o templo. Então é algo que depois, lendo os documentos do concílio, que é legal falar aqui também, não sei se você viu na dissertação, né? Eu destaco 3 pontos do Concílio Vaticano II, né? Sacrosanto Concilium, 2 pontos, e a Presbyterorum Ordinis, 1 ponto. Que dizem lá, olha, o pessoal entendeu errado. Não era para tirar as imagens das igrejas, por exemplo, né? Não era para tirar o sacrário do centro. Mas as pessoas entenderam isso, ou quiseram interpretar assim, e a gente viu, você já deve ter escutado essa história, né? Que aqui em São Paulo, por exemplo, na época do concílio, que 68 acabou, 70, o pessoal teve padre bem intencionado, a gente imagina, né, que fez uma procissão, tirou todas as imagens dos santos da igreja e jogou fora, né? Parece que foi em Santos isso. Quer dizer, momentos difíceis, eu diria, né? Uma má interpretação do documento oficial da igreja, né? Que dá muita liberdade para o autor, para o artista, para o arquiteto fazer a igreja, né? Então, voltando, a estrutura do mestrado está assim:
Depois de analisar alguns critérios, nessas 39 igrejas, eu escolhi 3 para visitar. Precisava visitar, né, João? João, você bem falou aqui, você já foi comigo visitar prédio, né, obra, né, João? Acho que você até se lembra, o Daniel Corsi estava junto, não estava? O Daniran, não tinha lá o pessoal com a gente? Você Tinha uma lembra? galera com a gente, eu não lembro quem era, mas tinha uma galera, né? Pois é, amigos até hoje. E então é importante visitar. Então eu escolhi 3, uma eu já tinha visitado, né? E grande Daniel aí. Uma eu já tinha visitado em Roma, quando eu estive lá em 2012. E aí eu dou uma dica aqui para os alunos que estiverem assistindo. Eu não sei quem está aqui, então eu vou falando meio que no chute, tá? Mas eu estava no último dia de viagem, 14 dias em Roma, num curso lá com o pessoal. Eu deixei a turma na sala de aula, peguei um táxi e fui visitar a igreja. Essa do Richard Meyer, do Jubileu. E olha que coincidência, né? Eu usei ela no meu mestrado, que era importante ter visitado. E tem uma coisa engraçada, porque Humberto Vitina é do Peru. Esse aí. Que legal. Ei, Humberto, vamos para Roma, Fabrício. Tá todo mundo Fabrício, pagando, né? Vamos lá, pagando aí, tô dentro. Vamos Fabrício lá. já na Alemanha, tudo, né? O fato é que foi muito engraçado na visita de Roma, porque eu cheguei na igreja de táxi e tal, tirei foto, o cara ficou me esperando, né? Num bairro meio distante, tirei foto de tudo. Quando eu acabo de tirar a última foto, me chega o pároco, né? Não pode, não pode, não pode. Eu falei, não fiz nada, tal, e fui embora, né? Mas tinha tirado todas as fotos possíveis, né? Que eu precisava. Então, eu escolhi 3 igrejas, essa e as outras 2 que coincidem com essa foram as ganhadoras do prêmio Fratesoli, desse prêmio importante, né? Deus tem os seus caminhos, né? Eu acredito em Deus, Deus tem os seus caminhos. O primeiro congresso que eu fiz foi no Chile, então eu não visitei a igreja do Chile, porque eu não sabia que eu ia estudar ela. Eu fui num outro congresso no ano seguinte e visitei a igreja. E foi muito bacana, porque a Ruth estava nessa viagem. Era um Docomomo, para quem não conhece, um congresso que justamente documenta e propõe a conservação de monumentos, de obras do movimento moderno, né? É uma arqueologia do passado recente, né, João? E a Ruth, como é uma pessoa muito bem entrosada no mundo, ela convidou o arquiteto que fez a Capela do Chile, que você deve ter visto na dissertação, e ele nos levou até lá. Então eu tive muita sorte. Agradeço de novo a Ruth Não precisa ficar lendo essas coisas não, que só atrapalha. É que distrai. Ele está arrumando treta. Cada uma das igrejas tem uma sua história, porque a de Roma foi essa, né? Eu nem tinha pensado no mestrado e fui. Essa do Chile, o autor do projeto, um arquiteto, um dos mais importantes do Chile, me levou lá com a minha orientadora. Foi muito bacana. E a outra foi da Espanha, do Rafael Moneu, que é um arquiteto que eu acho muito legal. Quem está aí deveria estudar ele, conhecer as obras dele, que ele é espetacular. E a igreja dele, que apesar de, para algumas pessoas, que eu mostrei a igreja, João, o pessoal ficou meio assim, pô, isso é igreja, né? Negócio branco aí, a igreja e tal, é espetacular, entendeu? É um espaço realmente que te eleva, né? Que te faz referência a Deus direto, assim, né? E consegui visitar porque eu consegui ir para um congresso na Espanha e o Mackenzie ajudou, pagou, então foi muito bacana. Então, essa é a estrutura do mestrado, né? Dar uma olhada geral na produção da arquitetura religiosa, tentar identificar algumas coisas que têm a ver com o Concílio Vaticano II e estudar o projeto dessas 3. Então, basicamente foi isso. E, fazendo um link aqui com o nome da palestra, né? da live, 3 exemplos, 2 lições. A gente falou isso, a gente definiu juntos esse nome porque 3 exemplos, porque são essas 3 igrejas que eu estudei mais a fundo, né? E 2 lições que é no final da dissertação, que está disponível, quem entrar aí se colocar meu nome
Acho que vai no site do Mackenzie e consegue baixar a dissertação para ler, né? Tá bem fácil de ler porque não tem muito texto assim, tem mais figurinha. Tem muita figurinha. E me perdi aqui, puxa vida. Você ia falar das duas lições. As duas lições, que é? O Rafael Perrone, que é também um professor lá do Mackenzie, da USP, ele teve na banca de qualificação, ele falou, Christian, você precisa falar do caráter sagrado, você precisa mencionar, de alguma forma, o que identifica uma igreja ser uma igreja, né? O caráter sagrado dela. Então, essas duas lições que a gente colocou aí no título da live, uma eu acho que é a altura. Todas as igrejas, elas têm uma altura razoável, né? E a luz. A luz é tratada de uma forma sempre especial, né? Então, a gente pode falar daqui a pouquinho, não sei se vai abrir para perguntas e tal, a gente pode falar de que forma que nessas 3 igrejas isso acontece, João. Mas, assim, acho que se algum dia alguém for projetar uma igreja que está ouvindo a gente, quer dizer, não deixa de considerar isso. Altura e luz. Então, deixa eu fazer a minha pergunta e quem tiver pergunta, por favor, põe aí embaixo. E o que acontece, Christian? A primeira coisa que me saltou à vista foi o assunto da forma. Você falou a igreja orgânica, a igreja prismática, qual que era tinha um terceiro tipo? Acho que eram só essas duas, João. No caso só? De forma, de volumetria, eram essas duas, Tem certeza? Vou checar. Eu vou checar. Não, sabe o que acontece? É que eu vi que a frequência de monumentos prismáticos me saltou à vista pelo seguinte: tá certo que a gente nota uma ruptura com o modo habitual de fazer igrejas, tá? Tanto que ontem houve um pouco de discussão, brinquei um pouco aqui com o Alberto, que está nos assistindo, né? Agora também aqui, o Fábio está perguntando, né, quais foram as alterações mais significativas pós-conciliares. Quer dizer, às vezes o pessoal coloca na conta do concílio uma coisa que não é culpa do concílio. O que acontece? Havia um movimento litúrgico muito anterior ao concílio, muito anterior. Então, quando o concílio foi convocado, o primeiro documento que já saiu de prima, sem ter nenhuma dificuldade, foi o documento sobre liturgia. Isso, na verdade, a reforma já tinha começado antes do concílio, entendeu? Exatamente. O concílio não tem nada a ver com isso. Simplesmente a reforma estava acontecendo. O pau do concílio, que os tradicionalistas ficam pegando no pé, não é disso. O que o concílio falou que deixou os tradicionalistas irritados é a questão da liberdade religiosa. Ponto final. Entendeu? Pio IX falou que era contra as liberdades e o Concílio Vaticano II falou que é. Então pronto, o pessoal viu uma incongruência e aí que está o pau, entende? Quer dizer, a reforma litúrgica acaba virando uma espécie, assim, de álibi para o cara tacar pedra no concílio, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque, na verdade, o concílio rapidamente falou, olha, isso que vocês já estão fazendo, toca o barco. Ponto. Agora, qual que era a ideia da reforma? A ideia da reforma é, vamos restaurar a forma de celebrar clássica, porque a forma de celebrar que a gente está acostumado no Ocidente é moderna, entendeu? Igrejas barrocas, igrejas renascentistas, são da época moderna, entendeu? A ideia do concílio não é mais necessário fazer igrejas modernas. Porque essas igrejas modernas, elas tinham uma finalidade apologética de enfrentamento ao protestantismo, entendeu? Então, aí que entra a conexão com o que eu ia te falar, Christian, que é o seguinte, a ideia do prisma tem a ver com isso. Você acha? Porque na arquitetura moderna, você fazia uma igreja prismática porque ela tinha que ter uma sucessão de espaços concatenados. Então, a forma prismática favorece isso. Entendeu? Então, por mais que o pessoal queira romper com a forma de fazer, existe uma espécie assim de resíduo da forma de fazer anterior. Está todo mundo acostumado a fazer igreja prismática, entende? Então, você continua fazendo igreja prismática.
Na verdade, assim, muitos prédios são prismáticos, entendeu? Então, de algum modo, eu diria, é mais cômodo fazer um projeto prismático, entendeu? Então, não sei Mais se você fácil. percebeu isso, entendeu? Não sei, essa foi a primeira coisa que me saltou à vista. E a segunda coisa é a seguinte, quando você fala de altura e você fala de luz, você está falando de duas categorias que o Rudolf Otto, que é o filósofo, o cientista da religião do final do século XIX, ele falava. Ele era um kantiano, ele, como kantiano, ele estava tentando reabilitar o lugar da religião no pensamento, porque para o Kant as coisas são aquilo que você projeta nas coisas, você tem categorias mentais com as quais você interpreta a realidade, na verdade você nunca tem acesso à realidade, então você já tem categorias a priorísticas na sua cabeça que você projeta na realidade. Com base nesse pensamento kantiano, Deus fica de fora, porque não é sensível, não é capaz de você categorizá-lo, então logo não tem como você falar dele, não tem como você falar de religião. Religião é puro sentimento, cada um tem a religião que quiser, vira a festa do caqui. E de algum modo, o tema religioso ele sai da alçada da ciência, ele sai da alçada da universidade. O Rudolf Otto, sendo kantiano, ele tentou reabilitar a religião, trazer de volta isso. Então o que ele fez? Em vez de romper com o kantianismo, não, ele tentou enriquecer o kantianismo. Então, assim como é impossível provar a tese de Kant de que você tem categorias a priorísticas, ele simplesmente aumentou o número de categorias. O Rudolf Otto ele fala, olha, além das categorias de espaço e tempo, nós também temos uma categoria religião dentro da cabeça, então nós projetamos a categoria religião do lado de fora. E ao fazer isso, você tem esse contato com o sagrado, tá? E aí ele vai falar de 8 elementos, ou 6 elementos, não me recordo, nos quais essa categorização acontece e você recebe, digamos, esse sentido do sagrado. Então ele fala do som, do silêncio, ele fala de uma série de coisas, do símbolo, etc. Mas ele privilegia a luz e a altura. Porque ele fala da arquitetura excelsa, né? A Alberta mesmo está falando agora, ó. É uma experiência gótica, tá vendo? Com certeza. Então é isso. O Rudolf Otto ele vai falar, cara, a excelência da arquitetura, essa arquitetura excelsa e a luz, elas são canais pelos quais você tem o sentido do sagrado, entendeu? Então realmente eu diria, esse elemento luz, esse elemento altura, são elementos que facilitam o sentido do sagrado. Então, realmente, isso vai perpassar qualquer época. Tá? Concordo. Agora, a volumetria prismática talvez seja um resquício. Porque, de fato, se você quer restaurar a forma antiga de celebrar, você não precisa se apegar ao prisma. Entendeu? Na verdade, o prisma ele facilita um discurso moderno. E concretamente, eu até falava ontem, o Rodrigo Bastos, que é um professor de arquitetura lá da Federal de Santa Catarina, o Rodrigo é um cara premiado, ele é engenheiro civil, é arquiteto, é cantor lírico, tem prêmios pelo mestrado, pelo doutorado, é uma pessoa brilhante, e ele tem um livro maravilhoso chamado A Fantástica Fábrica das Virtudes, onde ele descreve as igrejas de Minas Gerais. Pois bem, o Rodrigo ele fala isso, que essa ideia de você fazer a igreja retangular, com nártex, nave, presbitério, corresponde a um ideal cristão moderno das 3 idades da vida interior. Cada fase, né? E as imagens, elas fazem sentido estar dentro de uma igreja porque elas correspondem à via iluminativa. Você tem as imagens justamente para que as imagens ilustrem a você as virtudes que você deve praticar. Se você não quer mais que a arquitetura tem a função iluminativa dessa segunda fase da vida espiritual, realmente a igreja não precisa de imagens, entende? Então, a questão toda aqui é que o pessoal, às vezes, assume determinada forma de fazer como se fosse oficial, como se fosse tradicional, como se fosse obrigatório. Então, se a coisa muda, pronto, tá tudo errado. Então, calma, né? Eu acho que tem que tirar um pouco o pé do acelerador. Mas a forma retangular, prismática e tal, eu acho que ela talvez seja um resquício disso aí, seja um resquício do jeito de fazer que é habitual e para o arquiteto acaba se tornando até meio que connatural.
Mas olha, isso é opinável, eu não sei. Me saltou um pouco à vista quando eu li isso daí, entendeu? Disso tudo que você falou, João, Hum. eu diria o seguinte: de fato, as pessoas, ainda mais os católicos praticantes e tudo, eles, alguns acabam se incomodando, né, com uma mudança, outra, né, uma renovação que não cai bem para eles, né? Não sei, eu acredito muito nisso, né? E está na dissertação uma citação do Papa João Paulo II, santo, né? Que promoveu igrejas, a igreja do Jubileu que eu visitei, que tá analisada, foi feita por um judeu, né? Na capital do cristianismo, que é Roma, né? E vamos dizer assim, na gestão dele, né? No papado dele, né? Então, quer dizer, vai criticar João Paulo II? Acho que não dá para criticar João Paulo II, né? Um papa, um grande papa, né? Lá ele diz, nessa citação que eu faço na dissertação, ele diz lá que a igreja sempre deu muita liberdade para os artistas, para os arquitetos, né? Então eu não acredito que exista uma única arquitetura verdadeira, correta. Acho que não. Acho que existem... tem um santo aí, São José Maria Escrivá, né? Ele dizia que, poxa, quantos modos de fazer oração existem? Inúmeros, infinitos, né? Cada um tem o seu jeito de rezar. De certa forma, acho que existem infinitos modos de você projetar uma igreja, né? Eu acho que bem-vinda, né? Muito bem-vindos os estudos teológicos, filosóficos, etc., que explicam toda essas possibilidades de projetar e de conceber um espaço, mas a gente não pode ser intolerante. Eu joguei um arquiteto aqui no Brasil, queria até citar o nome de alguns, né? Que eu fiquei amigo depois de começar a fazer o mestrado e fazer congresso e tudo, que é o Tobias Bonk, de São José dos Pinhais, lá do Paraná. Ele tem um estilo próprio. O Eduardo Fausti, que é de Florianópolis, tem um estilo próprio, né? O Alessandro, que não é católico, ele tem, né, um estilo próprio. Eu mesmo não tenho estilo próprio. Se alguém for olhar meu site, olhar meus trabalhos, eu faço a igreja para o meu cliente. Eu acho que não está errado. Acho que a arquitetura é diversíssima, né? Quer dizer, admiro muito. Tenho amigos que... Não, eu faço essa arquitetura e ponto, e acabou. Você quer, não quer, procura outra pessoa. Desse jeito eu não faço. Acho que não está errado aquela pessoa que faz uma arquitetura ao gosto do cliente, desde que não seja feia, né? Obviamente, né? Isso eu tento evitar. Mas assim, para a igreja não existe uma arquitetura só de igreja, né? E também me lembro de um texto lá das atas do Congresso de Arquitetura Religiosa Contemporânea, que o Esteban, que é o idealizador da coisa, ele fala assim, olha, números, né? Ele estava comentando, você não acha que precisa ter, não sei, 6 pilares de cada lado, né? A pessoa começou, não tem que ter 3 imagens no retábulo e não sei o que. Ele falou assim, olha, número, você pode achar justificativa para qualquer número dentro da Sagrada Escritura, da Bíblia, entendeu? Então, não sei se deu para pegar o que eu quis dizer. A arquitetura é diversa, tem muito boa arquitetura moderna, pós-moderna, etc., contemporânea, branca, não branca, né? O João Cosme que está aí, a Pamela. Talvez assim, até que eu tenho brincado um pouco com o Alberto desde ontem em relação a isso, né? Porque o Alberto tem colocado aqui as perguntas dele sobre esse assunto. Eu concordo com o Alberto num ponto. A forma como se reformou nos anos 70 ela foi problemática, entendeu? Isso que você acabou de contar que aconteceu Sim. em São Paulo, fizeram procissão para jogar coisa fora. Porque qual que é o erro, eu acho? Uma coisa é fazer projeto de igreja nova. Outra coisa é invalidar o que já existe. Se você tem uma obra de arte, você tem uma igreja que as pessoas vão, que as pessoas frequentam, que as pessoas usufruem, aí você pega e tira as imagens, você desmonta, deixa tudo depenado, realmente é uma estupidez, entendeu? Então, nesse ponto, concordo plenamente com o Alberto, entendeu? Quer dizer, agora, se você vai construir uma nova, aí realmente você tem alternativas diferentes. Você não precisa fazer mais daquela forma obrigada como estava antes, entendeu? Aí eu vi aqui, Christian, algumas pessoas perguntaram algumas coisas.
Tá. Tem aqui uma pergunta do Lucas, lá do Maranhão, falando sobre Notre-Dame, a briga que está tendo com relação à forma de fazer a restauração, se vai mexer, não vai mexer. Eu não sei, talvez eu acho que isso aí para mim seja um pouco mais a minha praia, né? A restauração, Eu mas acho que tudo bem. sim. Eu acho que sim. É, Responde aí, depois, João. Responde aí. isso aqui eu respondo. Depois o Fábio também está perguntando sobre o altar Corampópulo em oposição ao altar Mor, né? Que havia na Capela Mor antes e tal. Essa questão da compatibilidade com prisma, etc e tal, tá? Pelo menos eu não sei se tem mais alguma pergunta, porque tem tanta coisa escrita aqui que eu já não consigo mais saber, né? Eu acabei. Ô, João, Fala. o meu menu aqui do iPad subiu, eu não consigo baixar ele. Você sabe como abaixa isso? Não? Se você cair, você entra de novo, não tem problema. Tá bom, Tenta tudo aí. bem. Conseguiu? Não, não. Mas tudo bem, vamos continuar assim, sei lá o que Você dá aconteceu. um cancela aí, sei lá, clica em algum outro lugar. Então, olha só, deixa eu falar rapidinho. Você inverteu a tela e voltou. Agora tá aí. Não, vou ficar aqui, de boa. Bom, bom. Então, olha só, Isso. falando rapidinho. Fa- Restauração é invenção, tá? Restauração é invenção. Porque quando você restaura para um modelo ideal, que você não sabe se existiu e muito provavelmente não existiu. Vamos Sim, pensar no caso do Paço Imperial aqui do Rio de Janeiro. O Paço Imperial hoje, ele é de um jeito que ele nunca foi. Aquilo ali foi Palácio dos Governadores do Rio de Janeiro, aquilo ali foi residência imperial, real, depois passou a ser apenas despacho real, depois virou despacho imperial, depois virou repartição pública, foi cedido para os Correios, e cada um que entrava lá mudava um pouco do prédio. Hoje o prédio pertence ao IPHAN, o IPHAN fez uma restauração e deixou o edifício de um jeito que ele nunca foi. Entendeu? Restauração é ai. invenção. Você recria o modo de ser. A própria Notre Dame passou por um monte de invenções. Ela tinha uma agulha que ela nunca teve, porque teve arquiteto, o Viollet-le-Duc, que achava que você deveria restaurar para o modo certo e que os arquitetos antigos nunca fizeram da forma certa. E ele sabia qual era o certo. Não Mais é ou mais ou menos, menos João. aí? Eu tô lendo um livrinho, o Verbete Restauração. Você já viu essa Sei. obra? Pequenininha? Na Hum. verdade, não sei, eu li ontem isso. Ele diz que você não necessariamente vai desfazer algo que foi feito. Por exemplo, ele falava lá das igrejas da França, século XV, né? Sim. E no século XVII teve alguma obra ali. Ele disse, eu entendi assim, não necessariamente você vai restaurar esse monumento no século XIX, XX, e vai desfazer o que foi feito no XVII. Você tem que ver se aquilo que foi feito faz sentido. Se está bem feito, aí você mantém, você preserva ele também. Eu Então, entendi mas o assim, não faz problema sentido sabe você qual é? O problema é que existe uma autoridade, pelo menos aqui no Brasil, no caso, o órgão do patrimônio pode ser municipal, estadual, federal, e você vai ter que politicamente negociar uma solução, entendeu? Sim, Sempre há uma margem de discrição, não é uma coisa objetiva, entende? Algumas intervenções que são feitas realmente transformam o uso, transformam, e às vezes só transformando para você manter aquilo vivo. Um caso bem parecido com essa questão do incêndio é o caso do Museu Nacional. Reparem bem, a quantidade de gente que me pergunta, e aí, como é que está o museu? Porque eu trabalhava no museu, né? Como é que está o museu? Afinal de contas, já foi reconstruído? Como se fosse assim, tá reconstruído. simples, é. E não é. Agora, a questão é a seguinte, o plano diretor da própria instituição era tirar a parte acadêmica de dentro do Palácio de São Cristóvão. E o museu ocupava o Palácio de São Cristóvão porque a República queria anular a memória do Império. Não faz sentido nenhum o Museu Nacional estar hospedado dentro do Palácio Residencial Imperial. Não faz sentido nenhum. O museu destruiu o palácio ao longo dos anos, ao longo das décadas. O próprio museu estava consciente disso. Havia uma requisição de um imóvel para fazer o campus do Museu Nacional fora do palácio. Agora que pegou fogo, o pessoal quer reconstruir para recolocar tudo dentro.
Não faz sentido Não, nenhum. Por que não faz o não. campus no terreno ao lado? E por que a ruína do Palácio de São Cristóvão não é devolvida para a Prefeitura do Rio de Janeiro, entendeu? Sair da UFRJ? Não, ninguém discutiu isso. E o que eles fizeram? A UFRJ é obrigada a restaurar a casca do prédio e a Unesco vai fazer o projeto interno. Só que eu nunca vi isso, porque repara só um detalhe. O prédio é unitário. Aquelas paredes altíssimas das fachadas, elas eram contraventadas pelas lajes internas. Quando eles falam que por dentro vai ser feita uma coisa hipermoderna, com dinossauros, escada rolante, o caramba, e por fora vai ficar a casca, e agora a casca ela é autoportante, e nunca foi autoportante nesses 200 anos, é um disparate completo. Quer dizer, isso é Concordo. restauração fake. Eu não estou indo mais no Palácio de São Cristóvão. Na verdade, eu estou indo, então, na casca de um palácio magnífico que pegou fogo por irresponsabilidade da República, entendeu? E que colocaram dentro um museu, um parque de diversões culturais. Quer dizer, é isso que o Brasil precisava? Ninguém fez audiência pública para saber se era isso que devia ser feito, entende? E o pessoal está com pressa, cadê? Não vai ficar pronto? Aí a questão que eu me pergunto é, por que o Brasil tem que gastar milhões de reais para restaurar uma ruína? Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de restauração, a coisa é um pouquinho mais complicada, tem muita politicagem envolvida. A gente precisava de 200 milhões de reais para restaurar o Museu Nacional. O governo gastou 1 bilhão e 200 ao lado do Museu Nacional para restaurar o Maracanã. Entendeu? Para eu conseguir ajudar o pessoal lá a captar a porcaria do recurso para conseguir 20 milhões, foi um sufoco, entendeu? A gente consegue pegar fogo. Então, é muito duro trabalhar com patrimônio, entendeu? Porque você tem questões financeiras, você tem questões de autorizações, você tem um monte de questões. E no caso da Notre Dame, é pior ainda, cara. Pensa só, a Notre Dame não pertence à igreja, ela pertence ao Estado francês, né? Então, assim, é uma loucura Sim. completa. Obviamente, a visão do Estado francês não é a visão da Igreja Católica e provavelmente vai querer impor ao edifício funções que não eram as funções originárias religiosas. Tem gente querendo botar jardim lá em cima, fazer um monte de coisa. Pode até ser legal, mas será que isso é condizente com o objetivo princípio de uma catedral? Sei lá, né? Eu acho que aí são questões muito complicadas, mas aí vai derivar demais, né? Com relação à pergunta do Fábio, que ele falava sobre o altar Quarampópulo, isso é uma coisa que eu também comentei ontem. Fundamentalmente, o templo cristão ele tem 3 elementos: altar, ambão e sede. E O sede. ambão é onde se faz a leitura, o altar é onde se celebra a Eucaristia e a sede é onde aquele que preside, o bispo, o O sacerdote lá, padre. ele vai sentar, ok? Então, se você distribuir esses 3 elementos da forma que você quiser, é problema seu, mas assim, o que há de essencial são esses 3 elementos. E Existem só um alguns altar, né, elementos... João? Oi? Só um altar. Um altar. Um O que altar. mudou da época medieval aí é que é um altar só. Não, não se Sim, deve fazer mais de porque um altar. o pessoal multiplicou os altares e tal. Agora, existem outros elementos que seriam periféricos. Por exemplo, Um um monte. lugar para a reserva dos santos óleos, Um um monte. lugar para administrar o sacramento da penitência, O um batismo, né? O batistério, batistério. Nossa, Então, existem confessionário. alguns elementos que não são essenciais, porém também estão. Então, assim, são elementos, não são formas, não são lugares, são elementos. Você pode distribuí-los da forma que você quiser. É claro que precisa ter uma coerência, entende? Então, claro, a gente meio que cria modelinhos e encaixa tudo dentro do modelinho. O fato é que até o século XIX, XX, estava extremamente regulamentado, você não podia sair da risca, estava tudo regulamentado, entendeu? Esse que é o galho. Agora não existe mais essa regra. Só que o pessoal não precisava ter detonado o que já existia, deu, entendeu? Mas eu acredito, eu não entrei nisso no meu mestrado, João, mas eu acredito que tem assim regras episcopais. Tem um professor lá de Roma que comentou que atualmente o melhor, a melhor normativa para
para projetar uma igreja vem do México, né? Eles juntaram lá todas as experiências, todas as orientações e tal, e publicaram, entendeu? Mas A você pode Itália desobedecer? é, Vai depender do é, lugar, talvez, né? isso me faz lembrar uma piada, João. Posso contar? Pode. Você pode desobedecer ou não, né? Sabe qual que é a diferença entre um terrorista e um liturgista? Liturgista, para quem não sabe, é provavelmente um sacerdote, um bispo, né, que estudou liturgia, né? Como é que se reza a missa, esse tipo de coisa. Sabe qual que é a diferença dos dois, Qual é? João? É que com o terrorista dá para negociar. Com o liturgista não dá, né? É assim e acabou. E a minha experiência, Você está eu me não sei, chamando de terrorista ou de liturgista? não, você é meu amigo. Olha só, Mas o assim, Lucas é que tá dizendo que eu tô nervoso. É que, sei lá, é que fala do Museu Nacional, eu fico traumatizado. Eu tava lá no é, incêndio, cara, entendeu? A parada é barra pesada, eu tive pesadelo e tudo. mas, Sério, não tô zoando, não. Eu sonhei que eu tava dentro do prédio com um lago em volta, uma loucura. Olha só, tem um monte de gente falando um monte de coisa aqui, cara. lê aí, João, você que comanda, cara. Já tá acabando, né? Passou rápido. O Lucas quer saber se você pode projetar uma igreja da qual ele vai exercer o direito de padroado, como Com nos todo tempos prazer. coloniais. Com todo prazer, né? Depois, Vou chamar uma galera aí para me ajudar. depois, Fala. o que mais? Tem gente rindo, depois tem gente reclamando da falta de estética, que nós não somos mais educados para apreciar o belo. O que você acha disso? Eu acho que esse é o João Cosme, grande amigo. De fato, a gente tem que educar, né, os sentimentos, a gente tem que educar a percepção do belo, né? Existe, infelizmente, no mundo atual, como acho que sempre existiu, né? É uma força, vamos dizer assim, para a gente perder essa sensibilidade pelas coisas bonitas, né? Pelas coisas belas, né? E Deus é a beleza, né? Deus é a pureza, Deus é a beleza, e a gente tem que educar também isso. Então, quando eu mostro uma igreja, por exemplo, a de São Sebastião do Moneu, para as pessoas dão risada, falam, nossa, o que é isso, tudo mais. De certa forma, que essas pessoas não estão educadas ainda, não numa erudição em arquitetura, não é isso. É que, citando aqui, né, quem que fala? João, ninguém ama aquilo que não conhece. Quem falou isso? São Tomás? Não. Santo Acho que é Agostinho? Santo Quem que Agostinho. falou? Acho que Santo é Agostinho? Agostinho. Ninguém pode amar, gostar de alguma coisa que não conhece. Só uma coisa, Então, Christian. Eu entrei um pouquinho antes, vai acabar. vai acabar. Quando acabar, eu reato. Como você Porque eu acho que vai quiser. ficar muito truncado se acabar agora. Eu reato, a gente dá uma lambujinha de 10 minutinhos só para finalizar. Tá? Eu não Mas. entendo disso. Primeira Não, live da que minha quando dá uma vida. hora, o Instagram ele corta. Tá. Vai Aí o falando pessoal fica aí, não tem sabendo. problema. Quando cortar, eu reato. Então, o Aí, belo, começou, né? 30 segundos. Então, galera, olha só, eu vou fechar e vou reatar, tá bom? A gente continua. Ele tá fechando aqui, dá uma hora certinho, ele. Vai lá, a gente já volta. Grande, João.